Olá, tudo bem? Sou o professor Galeno Coelho, estou gravando aí mais uma videoaula de matemática para meus alunos. Introdução aí à variação de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, tá bom? Bora, vamos estudar. Iniciando aí, regra de 3 simples. Então, a regra de 3 simples é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolve duas ou mais grandezas diretamente ou inversamente aí proporcionais. Nesse sentido, na regra de 3 simples, é necessário que 3 valores sejam apresentados para que assim descubra aí o quarto valor. Em outras palavras, a regra de 3 permite descobrir um valor não identificado por meio de outros 3. Tá? Aí fica a dica. Você precisa de um quarto resultado e você já tem 3 informações, aí é a regra de 3, tá bom? E a regra de 3 composta, por sua vez, permite descobrir um valor a partir de 3 ou mais valores conhecidos. Então, a regra de 3, nós já vem aprendendo desde a semana passada, tá? Aí joga na regra de 3, o resultado vai ser uma equação do primeiro grau, tá? E também na regra de 3 composta, aí já tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, tá bom? Mas se você aprendeu bem a regra de 3 simples, você vai aprender também a regra de 3 composta, ok? Mas antes de tudo, vamos ver aí um pouquinho sobre as regras de 3, que vai ajudar vocês também. Então, vamos identificar grandezas diretamente proporcionais. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra da mesma proporção. Então, aumenta de um lado, aumenta do outro. Aumenta aqui e aumenta aqui. E grandezas inversamente proporcionais. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. À medida que esse aumenta, o outro diminui. Vai aumentando, vai diminuindo. Tá bom? Vocês vão ver isso aí à medida que formos fazendo os exercícios. Regra de 3 simples. Exercício 1. Para fazer um bolo de aniversário, utilizamos aí 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Então, inicialmente, é importante agrupar as grandezas da mesma espécie em 2 colunas, a saber, bolo e gramas. Então, um bolo produz 300 gramas. E 5 bolos, quantas gramas produz? Aí, vamos jogar aí na regra de 3. Tá? Jogou na regra de 3, vai dar o resultado. Bora lá? Vamos fazer aqui. Deixa eu ver a caneta. Muito bem. Então, um bolo é igual a 300 gramas. Certo? 5 bolo é igual a quantas gramas? Vamos ver. Então, aqui faz esse, deixa eu trocar de cor aqui. Esse multiplica esse aqui. E esse que multiplica esse. Então, trocando de cor. Deixa eu colocar outra cor aqui, mas aqui, preto. Então, vai ficar 1. X é igual a 5 vezes 300. Então, quando é um x, não precisa colocar 1, né? Fica claro que é só apenas o x. 5 vezes 300 dá 1.500 gramas. Tá bom? Mas, digamos, por exemplo, que aqui tivesse o número 2, tá? É só um exemplo, tá?
Aí você pegaria esse 1.500 e dividiria por 2 e deixaria o x de um modo isolado, tá bom? Mas como aqui no caso não tem, então tranquilo, tá? Aí encerra aí no 1.500. Então vamos apagar aqui agora. Vamos para o próximo exercício. Muito bem. Então vocês já perceberam, à medida que aumenta de um lado, aumenta do outro. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Tá bom? Agora, vamos ver um exercício aqui. Eu estou dizendo para vocês o que é, o que não é. Mas é bom vocês ir pegando o jeito, visto que numa prova, numa entrevista, ninguém vai dizer para você se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Então, a própria leitura vai dizer para você. Então, quando você estiver trabalhando com regra de 3, simples ou composta, tem que estar atento. Só tem duas situações, tá? Ou é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, o que vai determinar isso? Na leitura, você mesmo já vai identificar, né? Então, veja só, vamos ler e identificar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Ó, para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Então, ela pega o carro dela, ela viaja em 80 km por hora e o time que tem é 3 horas, certo? Aí faz a pergunta. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Obviamente, né? Ela aumentou a velocidade. Será que o tempo ele vai aumentar ou vai diminuir? É obviamente que ela aumentou a velocidade, o tempo dela vai diminuir. Então fica claro que é uma grandeza direta, inversamente proporcional. Então como que eu sei isso? Vamos lá, pegar a caneta aqui. Deixa eu ver. Muito bem, não deixei uma página ali para fazer o exercício, então vou ter que fazer o exercício aqui mesmo. Então, vamos lá. Caneta aqui, cor vermelha. Então, o que vai dizer para mim se é diretamente ou inversamente proporcional? Vocês vão perceber agora. Aqui diz o quê? Aqui, 120 ele é maior que 180. Correto? E a x, ele tem que ser menor que 3, não maior que 3. Então, tá vendo? Então, 3 é maior que x. Tá vendo a seta? Uma para cima e outra seta para baixo. Está indicando que o número 3 é maior que x. E aqui está indicando que 120 km é maior, né? Do que 180. Então, quando essas setas estão em caminhos opostos, eu já sei que são grandezas inversamente proporcional, tá? Agora, se você fosse lá, fizesse, né, o cálculo de fração, tornasse essa fração irredutível, também dá para ver, tá? Mas com o passar do tempo, vocês já vão pegando esse jeito aqui, que eu passei essa dica, e vocês vão vendo que é mais rápido, né? Então, o que eu tenho que fazer? Simplesmente mudar. O x vem para cima e o 3 vem para baixo. Agora, mudou. Tá vendo? Então, vamos resolver esse cálculo? Agora vai ficar assim. 120 na regra de 3, né? O de baixo multiplica o de cima, que agora que é x. X. Certo? E o de cima multiplica o que é de baixo, que é 3. 80. Deixa eu continuar aqui, vezes 3. Então, ficaria assim, ó. X
é igual 3 vezes 8 é 24. Então, 240. Dividido por 120. Vamos simplificar aqui? Vamos, né? Corta, corta. 24 dividido por 12. X é igual a 2, porque 2 vezes 12, 24. Então, ele vai demorar 2 horas. Tá vendo? Então, 80 km por hora demora o quê? 3 horas. Se você viajar a 120 km por hora, esse mesmo percurso você vai fazer em 2 horas. Mas, professor, e se eu fizer uma velocidade a 160 km por hora? Eu vou fazer em 1 hora. Então, à medida que eu aumento a velocidade, obviamente que eu vou diminuir o tempo. Ok? Então, muito bem aí, pessoal. Vamos continuar aqui aprendendo. E lembrando que essa regra de 3 simples foi tópico aí da aula anterior, tá? Na primeira semana de agosto. Agora, qual é o foco agora? É a regra de 3? Não, né? A regra de 3 foi algo da semana passada. Então, eu só fiz aqui a regra de 3, que é para vocês aí ter uma revisão aí do que aprendemos semana passada, tá? Agora, nós vamos fazer a regra de 3 composta. Vamos não ter mais apenas 2 grandezas. Vamos ter 3 grandezas aí. E agora é necessário prestar bastante atenção para que você não perca aqui as informações, tá bom? Foca aqui, que aqui agora, esse próximo exercício, ele não é, das atividades dessa semana e encerra esse tipo de cálculo, tá bom? Aí, semana que vem, vamos entrar com outros cálculos, outras atividades. Então, essa semana, vamos encerrar esse cálculo com regra de 3 composta, tá bom? Exercícios, regra de 3 composta. Então, aqui é a mesma coisa, né? A situação é a mesma. Eu não vou ficar dizendo se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, vocês precisam ler, entender o exercício e dizer se é diretamente ou inversamente proporcional e aplicar aí as técnicas que eu venho mostrando para vocês, tá bom? Quando é inversamente proporcional, nós temos que alterar, né? O maior que está em cima vem para baixo e o menor que está embaixo vai para cima. Só isso, tá? Simplesmente isso, nada mais e nada menos do que isso. Vamos lá. Esse é o exercício, o fechamento desta matéria dessa semana, tá? Semana que vem já é um outro tipo de exercício, outro tipo de cálculo. Para ler aí os 8 livros indicados pela professora para realizar o exame final, o estudante ele precisa estudar aí 6 horas durante 7 dias para atingir a sua meta. Porém, olha só, sempre que aparece essa conjunção de oposição é terrível. Porém, no entanto, mas, né? Essa conjunção de oposição mostra que as coisas mudou. Então, porém, a data do exame foi antecipada. E, portanto, ao invés de 7 dias para o estudante em que ele tinha para estudar, ele vai ter apenas 4 dias. Assim, quantas horas ele terá de estudar por dia para se preparar para o exame? Olha só, que bonitinho, já estava montado certinho, né? 8 livros, 6 horas e 7 dias. Opa, mas aí houve uma mudança. Ele não tem mais aí 7 dias. De 7 dias, ele passou para 4 horas. Obrigatoriamente, que ele vai ler mais ou vai ler menos. Então, vamos ver, né? Se vai aumentar um ou vai diminuir o outro. Porém, a data do exame foi alterada e, portanto, ao invés de 7 dias para estudar, o estudante terá apenas 4 dias. Olha só.
Então, vamos lá. Vamos fazer aquela setinha. Vamos trabalhar com aquela setinha. Então, em vez de eu fazer a fração para ver se é razão e proporção, né? Eu uso já um recurso visual, já. Bate o olho, eu já sei. 8 é igual a 8. Legal. Então, tá certo. Ele não é maior e nem menor, é igual. Ótimo. A hora, eu já sei que ele não vai ler mais em 6 horas. Eu já sei que vai ter que ler em mais tempo, né? Ele vai ter que ler aí mais horas por dia. Então, x vai ser maior que 6, certo? Só que aqui está errado, né? O 7 é maior que 7 é maior que 4. Então, nós vamos ter que inverter. Simplesmente isso. Tá? A minha única responsabilidade aqui, a minha única atividade aqui é ver se o número de baixo ele é maior do que o de cima, só isso. Simplesmente isso. Eu olho, ó, o 8, ele não é maior e nem menor, é igual. Ótimo. Tá ok. Eu já sei que meu x, tempo, ele tem que ser maior do que 6. Não é? Porque à medida que aumenta, diminui o dia, aumenta o tempo. Então, eu já sei que, né, ele vai ler, em vez de ler 6 horas, vai ler muito mais. Eu já estou vendo aqui que o meu 7 é maior que 4, e o 4 é menor que 7. Então, eu preciso simplesmente identificar isso, tá? Então, o meu 4 vai para cima e o 7 vem para baixo. Simples, simples, simples. Tá? Simplesmente, só isso. Tá bom? Professor, e se o 7, né, tiver tudo certinho aí, o 7 estivesse embaixo e o 4 em cima, aí ele seria uma grandeza diretamente proporcional. Como o 7 está em cima e o 4 está embaixo, ele é uma grandeza inversamente proporcional. Tá? Agora, a partir de agora, tanto faz, né? Eu já arrumei. Tanto faz se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. O modelo e o modo que você vai resolver é o mesmo. A partir de agora, tanto um quanto o outro é a mesma coisa, tá? O modo como eu vou resolver é a mesma coisa. Ok? Não muda nada. Agora, deixa eu ver se eu deixei uma folha aqui. Ah, deixei no espaço. Legal. Muito bem, vamos resolver agora. Agora já está tudo certinho aqui. Igual, esse aqui é maior que esse é maior que esse, agora é só resolver. Vamos pegar a caneta, caneta preta. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Apareceu, não importa, pode aparecer aqui ou aqui. Nesse caso, apareceu aqui no meio. Não importa, né? Aonde ele apareça. Ele vai para a esquerda, certo? Vai ficar assim, ó. 6x, tá? É igual. Não importa onde ele apareça, tá, gente? Apareceu o x, eu pego ele e jogo ele para a esquerda. Não importa, né? Nesse caso, ele apareceu aqui no meio. Se ele aparecer aqui, não interessa. Se ele aparecer na esquerda, não interessa. Na direita ou esquerda, não interessa, tá? Eu pego ele, puxo para a esquerda. Agora, os demais, eles vão brigar entre si. Ó, 8 vezes, tá vendo? 4 em cima e 7. É igual. Então, vamos lá. 8 vezes 4 dá 32. Então, 8 vezes 4, 32. Certo? 8 vezes 7, 56.
tá? Agora, vai ficar assim, ó, 6x. Agora, ele ficou uma regra de 3 simples, tá vendo? Aí, ó, igual a 32 e 56. Certo? Então, de uma regra de 3 composta, eu fiz a operação matemática ali, né? Você viu? Fiz a multiplicação das frações, que é direto, sempre na horizontal. Agora que eu eliminei uma coluna, ficou apenas 2 colunas. E eu vou fazer a regra de 3 normal, que vocês já aprenderam, a regra de 3 que você já sabe. Tá? Olha só. Deixa eu fazer aqui. Fica 32x é igual 6 vezes 56. X é igual a 336. Tudo isso dividido por 32. Então, x é igual a 336 dividido por 32, 10 horas. Certo? E 30 minutos. Tá vendo? Tá assim feio assim porque eu estou escrevendo com o mouse, tá, gente? Então, ficou 10 horas e 30 minutos. Então, aumentou, não foi assim? Diminuiu o número de dia, né? Era 7, passou para 4, e estava lendo 6, e teve que aumentar. Então, por isso que fala que são grandezas inversamente proporcional. Porque o que diminui de um lado aumenta do outro, o que aumenta do outro diminui do outro. Certo? Na calculadora de vocês, tem que ficar esperto, tá, gente? Uma dica. Vai aparecer 10,5. Então, como nós estamos trabalhando com hora, e hora no sistema hexadecimal, então 5 no número decimal é meio. Tá? É meio. E hora, meia hora é 30 minutos. Tá? Ou 30 segundos, e assim sucessivamente. Então, fique esperto, tá? Porque a gente está trabalhando com horas. Certo? Então, não é 10 horas e 50 minutos. Tá? Esse 5 aí, ele é um meio. Tá? Então, pega 1 e divide por 2. Vai dar esse número aí. Então, fique esperto, tá bom? Então, é assim que eu vou ler. 10 horas e 30 minutos. Certo? 10 horas e 30 minutos. Não 10 horas e 50 minutos. Então, ficou fácil. Tem 3 grandezas. Livros, horas e dias. 3 grandezas. Eu vou pegar a grandeza que tiver com X, vou colocar para a esquerda, vou colocar o sinal de igual, e as outras frações, elas vão multiplicar entre si. O resultado vai fazer com que ela seja uma regra de 3 simples. Ok? Aí, feita a regra de 3 simples, ela vai me jogar uma equação do primeiro grau. Bom? E o resultado é esse aí. Tá bom, pessoal? Então, eu vou passar mais exercícios, já vou deixar a prova para vocês, tá? E a técnica e o conhecimento é o mesmo, tanto para o diretamente proporcional como o inversamente proporcional, tá? A vantagem do diretamente proporcional é que ele já está na ordem, não precisa você mexer. O inversamente proporcional você só altera, né? O valor maior que está em cima, você coloca para baixo, o valor menor que está embaixo, você joga para cima, tá?
Mas a técnica de resolver é a mesma, tá ok? Tanto para um quanto para o outro, tá bom? Então, em caso de dúvida, assista esse vídeo novamente, tá? Não deixe de assistir as videoaulas e não deixe aí de responder as atividades e a prova, tá bom? Que vai auxiliar vocês. E lembrando que essa matéria aqui é uma matéria de encerramento. Ou seja, semana que vem vamos entrar com uma nova matéria. Então, já ensinei para vocês tudo sobre grandezas, diretamente proporcional e inversamente proporcional, tá? Então, não tem muito o que ensinar, é apenas isso. Tá bom? Faça os exercícios, treina e fica treinando aí para você não esquecer, né? Mas é bem simples essas atividades. Pessoal, obrigado aí a todos vocês, bons estudos e até mais.